50 anos depois, capítulo 3. Sombras domésticas, parte C. As palavras da nobre matrona eram ditas em tom de amargurada tristeza. Quanto a Alba Lucínia, muito pálida após receber-lhe as penosas confidências, perguntou: "Mas a situação financeira de meu pai é assim tão precária? A festividade de ontem dava-me a entender o contrário." "Sim", esclareceu Júlia Spinter resignada. "Infelizmente, os fatos vêm justificar os meus íntimos desgostos. Conhece o temperamento de teu pai e sabes da minha necessidade em lhe acompanhar os caprichos. Não consideraria necessária uma festa como a de ontem para dar a entender que te estimo. Julgo que essas comemorações devem ser feitas na intimidade do coração e da família. Mas teu pai pensa de modo contrário e devo acompanhá-lo. Só as despesas dessa noite elevaram-se a muitos milhares de sestércios. E não é só. Teus irmãos têm dissipado quase todo o patrimônio da família, assumindo compromissos de toda a espécie, que teu pai é compelido a resgatar com os mais sérios prejuízos para a nossa casa. Como já sabes, os escândalos de Lucília Veito obrigaram Asínio a ausentar-se para a África, onde prossegue, ao que sabemos, na mesma rota dos prazeres fáceis. Quanto a Rúbrio, foi preciso que teu pai lhe conseguisse uma comissão na Companhia, a fim de tentar a restauração do nosso equilíbrio financeiro. No entanto, filha, não ignoras como a sociedade nos exige a máscara da aventura. Em princípio, não aprovo a atitude de Fábio, realizando festas como a de ontem, mas, ao mesmo tempo, sou forçada a lhe dar razão, porquanto um censor tem de andar em dia com as convenções sociais." Alba Lucínia, ouvindo aquelas confidências, encheu-se de compaixão pela genitora, exclamando: "Basta, mamãe, eu sei compreender-te. Este assunto deve ficar entre nós, e eu saberei conduzir-me através de todas as dificuldades. Ainda ontem, eu e Elvídio cogitávamos de regressar à província. Mas vejo que o papai requer agora o nosso concurso e reconheço que teu coração necessita do meu para enfrentar as circunstâncias da vida." Júlia Spinter, comovida, abraçou a filha, reparando-lhe o olhar brilhante, como se pressentisse algo perigoso para a sua felicidade. "Que os deuses te abençoem, filhinha", exclamou quase radiante. "Ficarás comigo sim, pois aqui tenho vivido muito incompreendida e muito só. Apenas a nossa querida Túlia se conserva fiel à minha antiga afeição, vendo em mim a mãe adotiva que a providência lhe concedeu. Os filhos, desde cedo, afastaram-se do lar para enveredar por maus caminhos. E teu pai está sempre ocupado em conferências e negócios do Estado." Por algum tempo, ainda mãe e filha se entretiveram em palestra confidencial e carinhosa. A situação geral continuou inalterável. Alba Lucínia e o esposo, abandonando os propósitos de voltar ao ambiente provinciano, tudo fizeram por atender às necessidades domésticas, permanecendo na capital do império. Daí a pouco tempo, deixando Nestório como auxiliar do sogro, Elvídio Lúcio retirava-se para Tibur, de modo a cumprir as determinações imperiais, ali encontrando Cláudia Sabina, instalada em posição de destaque. Fosse pelo desejo de salientar-se aos olhos do patrício, graduando-se no seu conceito, ou fosse anuindo a expansão
de suas vocações inatas. A esposa do prefeito fazia-se notável por suas providências na administração das obras artísticas, confiadas à sua sensibilidade feminina. Euvídio Lúcius foi compelido pela circunstância a aproximar-se dela. Conhecendo-lhe de perto a surpreendente aptidão e admirando-lhe os feitos com sinceridade, embora conservasse o espírito precavido contra qualquer tentativa de retorno ao passado. Cláudia Sabina, entretanto, apesar da modificação tática das suas operações sentimentais, guardava no íntimo as mesmas pretensões de sempre. Enquanto isso, Alba Lucínia começava a experimentar em Roma uma longa série de padecimentos morais. Lólio Úrbico não cedeu em seus propósitos, não obstante estar consciente das suas elevadas virtudes conjugais, tendo, porém, moderados impulsos. A sociedade romana, de então, amava os desportos e fazia questão de conservar as tradições de liberdade no mecanismo das relações familiares, circunstância que lhe facultava visitar a casa do patrício ausente, sob as vistas benévolas de Fábio Cornélio, que via no seu carinhoso interesse um motivo de honra e distinção para a família. Contudo, a nobre senhora, que conhecia as necessidades paternais, não se sentia com a precisa coragem para confiar ao velho censor os seus justos receios, sujeitando-se desse modo a tolerar a amizade que o prefeito lhe oferecia, aceitando-a com a intangibilidade do seu caráter. Euvídio Lúcius vinha ao lar quinzenalmente. Todavia, essas surtidas a Roma eram excessivamente rápidas para poder combinar devidamente com a esposa a solução de todos os assuntos que o preocupavam. E o tempo corria, carregando sempre as suas reservas preciosas. Alguém havia de se interessava a fundo pela situação do prefeito, espionando-lhe facilmente os menores passos. Esse alguém era Atéria, que, na própria casa dos amos, podia observar-lhe o interesse, ouvir-lhe as impressões e as palestras, acompanhando as suas atitudes sentimentais. 2 longos meses haviam transcorrido nessa situação, quando um dia vamos encontrar Lucínia e Túlia na maior intimidade em palestra amena e confortadora. Após as pequeninas bagatelas sociais, a esposa de Euvídio falou confidencialmente das suas amarguras, as suas amarguradas impressões íntimas, expondo à amiga de infância os seus receios em face da prolongada separação do esposo, que, obedecendo a caprichosas determinações do destino, parecia continuar indefinidamente na cidade da predileção imperial. Túlia Sevina olhou-a fixamente, murmurando em tom discreto: sei justificar as tuas apreensões. Ainda mais continuando Euvídio junto de Cláudia. Por que ligas tanta importância a essa circunstância? Interrogou Alba Lucínia admirada. Nunca soubestes, então? Que? Disse a outra, duplamente curiosa. Túlia compreendeu que a amiga, longe dos ruídos da corte por muitos anos, não chegara a conhecer o passado e suas minudicências. Há muito ouvi dizer que Cláudia Sabina e Euvídio Lúcius tiveram seu romance de amor na mocidade. Creio que não ignoras ter sido essa criatura portadora de beleza singular em outros tempos, muito antes que o destino a arrancasse da pobreza de sua condição social. Nunca cheguei a sabê-lo, murmurou Alba Lucínia, visivelmente sobressaltada.
Mas conta-me tudo que sabes a respeito. Nunca ouviste também a história de Silano? Perguntou ainda Túlia Sevina, aumentando o interesse provocado por suas palavras. Sim, sei que Silano é um rapaz que meu sogro adotou como seu próprio filho, sabendo igualmente que quando ele nasceu, muita gente acreditou fosse filho de Elvídio, com uma criatura do povo nas suas aventuras da mocidade. Mas conheces toda a história nos seus pormenores mais íntimos? Sei apenas que o pequenino foi enjeitado à porta de Quinéio Lúcio, que o acolheu com a sua habitual generosidade. Muito bem, minha amiga, mas não faltou quem visse Cláudia Sabina, ainda jovem e plebeia, abandonar a criança alta madrugada no local a que te referiste, endereçando a Quinéio Lúcio um bilhete expressivo. Em qualquer hipótese, esclareceu Alba Lucínia, apesar de impressionada com aquela revelação, eu acredito que Ovídio foi vítima de uma calúnia infame. Não digo o contrário, volveu a amiga, mesmo porque Sabina, ao que se diz, era dessas criaturas que vivem cercadas por ansiedades diferentes. A esposa de Ovídio experimentava uma dor imensa no íntimo. Desejou chorar, desabafando as mágoas que lhe azorgavam o peito, mas sua fortaleza moral superava em seu espírito todos os sentimentos. Não lhe foi possível, contudo, dissimular o sofrimento diante da carinhosa irmã espiritual dos primeiros anos, deixando transparecer de olhos úmidos suas amarguras e receios. Túlia Sevina beijou-a longamente, dizendo-lhe a meia voz: Querida Lucínia, também eu já sofri essas angústias que vens experimentando, mas encontrei um remédio eficaz. Queres experimentá-lo? Sem dúvida. Onde encontrar esse recurso? Ouve-me, exclamou a amiga com as características da sua bondade, confiante e quase infantil. Certamente já ouviste falar de Lucília Veito e de seus escândalos na corte. Certa feita, Máximo deu mostras de sua inclinação por essa mulher, chegando a abalar profundamente a nossa felicidade doméstica. Mas Sálvia Súbria ensinou-me a procurar uma reunião cristã, onde pedi as preces de um venerando ancião que ali pontifica como um sacerdote. Desde que me vali desse recurso, meu marido voltou ao remanso do lar, aumentando o quinhão da nossa aventura conjugal. Mas foste obrigada a qualquer compromisso? Interrogou Alba Lucínia, eminentemente interessada no assunto. Nenhum. Mas os cristãos praticaram algum sortilégio em teu benefício? Também não. Informaram-me de que a virtude da prece está na circunstância de ser dirigida a um novo Deus, a quem os crentes denominam Jesus de Nazaré. Ah, disse Alba Lucínia, lembrando-se da Judéia e das convicções da filha. A doutrina cristã não me é estranha, mas meu marido não lhe tolera as expressões contrárias aos nossos deuses. Julgo, pois, que antes de tomar uma resolução dessa natureza, será convenientemente ouvir minha mãe, a fim de lhe seguir conselhos. Isso não. Por quê? Porque, ao receber o conselho de Sálvia, também procurei tua mãe para falar-lhe do assunto, mas dentro do seu espírito formalista e da sua franqueza intransigente, mostrou-se hostil aos meus desejos, alegando que a mulher romana dispensa novos deuses para ser a matrona incorruptível perante a sociedade e a família. Apesar de tudo, resolvi tentar o recurso e obtive os melhores resultados.
Minha mãe deve estar com a razão, falou Alba Lucínia convicta. Além disso, não posso conformar-me com a promiscuidade desses ajuntamentos plebeus. Túlia ouvia-lhe as ponderações, sinceramente desejosa de colaborar na reedificação de sua aventura doméstica, objetando delicadamente. Ouve, Lucínia, sei que o teu temperamento não se compadece com as reuniões dessa natureza, mas, se quiseres, irei por ti, como fui por mim. A essas assembleias preside um homem santo chamado Policarpo. Sua palavra nos fala do novo Deus com uma fé tão pura e uma sinceridade tão grande que não há coração que não se renda à beleza espiritual das suas afirmativas. Suas expressões arrebatam nossa alma para um reino de felicidade eterna, onde Jesus Nazareno deve estar à frente de todos os nossos deuses, aguardando-nos, além desta vida, com as bênçãos de uma bem-aventurança eterna. Não sou cristã, como sabes, mas fui beneficiada pelas suas orações, e ao contrário do que afirmam, posso testificar que os adeptos de Jesus são pacíficos e bons. A esposa de Ovídio recebia-lhe as carinhosas sugestões com o coração imensamente sensibilizado. E irá sozinha, sem a proteção de uma guarda? Perguntou com admiração. Por que me perguntas? Os cristãos são vítimas de medidas vexatórias por parte das autoridades governamentais. Porém, irei ter com eles confiadamente uma vez, de que se trata da tua felicidade pessoal. Tens uma fé assim tão grande nessa providência? Interrogou Lucínia com interesse e reconhecimento. Confiança total. E fazendo um gesto expressivo, como se houvera recordado um recurso novo, acrescentou. Ouve, querida, já que me falaste das predileções de Célia por essa doutrina, apesar do nosso segredo familiar sobre o assunto, por que não me permites o prazer da sua companhia? Essas reuniões se verificam nas velhas catacumbas da Via Nomentana, e o local é muito distante. Tenho plena confiança no êxito dessas orações, e bastará uma só vez para que a paz volte a felicitar tua casa e teu coração. Alba Lucínia sentia-se confortada com as promessas da amiga, considerando-lhe a fé profunda e contagiosa na grata perspectiva da felicidade doméstica, e acrescentou. Vou pensar e depois combinaremos, mas, se necessitares de uma companhia, é a mim que compete acompanhar-te. Separaram-se então com um beijo afetuoso, enquanto o vulto esguio de Atéria se afastava lesto de uma ampla cortina oriental, depois de ouvir a singular entrevista. Dentro de uma sociedade como aquela onde todas as classes, desde os primórdios, em virtude das influências etruscas, recorriam ao invisível e ao sobrenatural nas mais diversas contingências da vida, Alba Lucínia passou a meditar na preciosa oportunidade sugerida pela amiga de infância. Embora encontrasse conforto na expectativa do empreendimento, passou o resto do dia entre a indecisão e o sofrimento moral. Teve ímpetos de ir a Tibur para arrancar o esposo de todas as perigosas situações em que se encontrava, mas o raciocínio preponderou em todas as suas inquietações angustiosas. À noite, enquanto todos dormiam, dirigiu-se ao santuário doméstico e, prosternando-se junto ao altar de Juno, suplicou a deusa entre lágrimas que lhe amparasse o espírito nos caminhos ásperos do dever e da virtude.